Então, como eu estava falando para vocês, a minha paixão maior é a escrita. Já tenho 4 livros publicados, 2 e-books e um e-pub. E semana passada, que já foi anteontem, Adilson, eu fiz uma palestra no Gabinete Português de Leitura sobre a Bahia de Outrora, que é justamente o meu livro, que é um carro-chefe. E, graças a Deus, foi, segundo a direção do gabinete, foi a palestra que deu mais público feita lá. Porque é um estilo, né? O meu estilo é esse, é conversar, não é nada muito acadêmico, né? Nada que canse ninguém. Bom, vocês, a Rainha da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, todos nós temos um problema muito grande nas nossas vidas. Levar nossos meninos, nesta época dos games e dos Facebooks e da internet, a ler aquele velho amigo da gente que é o livro. Que para a minha geração, aqui eu estou vendo todo mundo muito jovem, né? Não posso nem fazer um termo comparativo. Mas na minha geração, o livro era o nosso maior amigo. Né? A gente não tinha TV, a TV na minha época não existia, né? Quando eu era garota, criança, eu tenho 70 anos. E também não existia, pior ainda, não estava nem nos sonhos do mais louco dos loucos a chegada do computador, a chegada da internet. E eu me adaptei muito bem. Eu escrevo tudo pela internet, eu faço tudo, graças a meus netos que me ensinaram também, mas porque a gente é o dia a dia da gente. Se a gente não estiver nele, a gente não tem como trabalhar. Porque eu digo hoje, quem não está no Facebook não existe. O inscritor que não estiver no Facebook, né, ele ninguém sabe ele é. Então a gente hoje, mesmo antes de sair, eu já fui cumprimentar no Facebook, porque sem ele, a gente estourou lá a palestra que eu dei lá no português, e todo mundo mandando elogios e tal. Isso aí é que move o escritor, não é nenhum prêmio Nobel, mas quando o autor sai do interior para vir assistir uma palestra minha, este é um prêmio Nobel. Acho eu, não é? Porque você vê que você agrada. Bom, mas voltando ao nosso tema. Eu, quando era criança, fui criada em cima dos livros. Porque a minha mãe era delegada escolar, num cargo que nem existe mais hoje, fiscalizava as escolas do Estado. Não sei se alguém ouviu falar, porque vê mesmo não ouviu, porque todo mundo dá muito menino. E meu pai era nas fazendas e tudo, então eu ficava só, que eu sou filha única. E aí, muito irrequieta, hiperativa, insuportável de se conviver, porque era uma menina muito rebelde, como sempre fui até hoje, e cada dia que passa eu vou ficando pior, isso é loucura. Então a minha mãe me ensinava, me enchia de livros, para que eu sabia que eu gostava de ler, aprendi a ler muito cedo, filha de professora, né? De modo que o livro para mim ele faz parte da minha vida. Eu fiz uma palestra com o 2 de julho no CEPA sobre os livros que formaram a minha vida, também há uns 15 dias. Então ele não tinha esse problema, porque eu abria um livro e ia ler. E aí não incomodava ninguém. O tempo que eu estava com o livro, eu não estava pela rua, não estava fazendo nenhum tipo de tolice. Mas hoje você não consegue fazer isso. Você consegue que os jovens fiquem nos computadores, o que a gente não sabe se é um bem, se é um mal. Nossa geração ainda está em experiência com isso. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, qual será a geração do futuro e como estarão estes cérebros. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio, porque, como eu disse a vocês, eu sou de outra geração. Eu tenho receio porque quando nós nascemos, nós tínhamos uma vez, e se não tínhamos, ele está aqui, não está? Coitadinho, ninguém nem se lembra que ele existe. E eu tenho medo que o cérebro fique assim, porque tudo vai ser na base da digitação, entende? Então, hoje quando eu coloquei no Facebook que eu vim aqui fazer esse encontro com vocês, eu coloquei uma charge que veio americana, em que um menininho de 5 anos ou 7, mas eu me dizia para a avó: eu tenho iPad, iPod, o tablet, eu tenho o Android, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. E você, quando era menina, tinha o quê? Ela dizia cabeça. Então, é esse o grande problema dos nossos jovens. Depende muito de como são as crianças de vocês.
É por isso que eu quero ter esse diálogo assim, para a gente falar naquilo que realmente interessa a vocês, não é? Bom, existem crianças que demonstram uma resistência muito grande ao livro. Simplesmente não gostam de ler. Mas isso não são as nossas de hoje, não. Meus netos e seus filhos. Não é. Tem gente que nunca leu na vida, que desde a minha época não gosta de ler livro, não gosta de livro. Isso é uma coisa que depende da pessoa, daquilo que ela é na realidade. Entende? Pode ser um livro de figurinha, pode ser um livro de quadrinhos. Ela não gosta do livro e acabou, ela não lê. Então, não forma conhecimento, porque só a leitura é que forma conhecimento. Mesmo a digital, assim é que a gente aprende, assim é que a gente se comunica, não é? Isso sem falar, não é, meu amigo, nos analfabetos virtuais, aqueles que leem não entendem nada, porque eles não foram preparados para isso. Eles têm que ser preparados pelos pais a lerem e entender. Mas a nossa geração de hoje está pouco se lixando com o entendimento. Todo mundo quer entrar numa escola, sair com um canudo de papel e arrumar um emprego, ou então ser jogador de futebol, cantor de axé. Esses são os grandes desejos da nossa geração de jovens hoje. Ninguém quer ter aquilo ali porque quer aprender, né? Ele precisa. Bom dia, seja bem-vindo. Ele precisa de emprego. Um emprego que lhe dê a sobrevivência, que lhe dê status social, não é? Então ele não quer saber daquilo que ele leu, se ele entendeu. E eu acho que isso é muita responsabilidade e uma importância muito grande de vocês enquanto pais. Mostrar a eles que a leitura tem que ser entendida. Desconfio que os nossos políticos que nós estamos elegendo hoje estejam se beneficiando justamente dessa omissão. Porque as crianças hoje vivem em prol da publicidade, do marketing, da TV, da Rede Globo. A Rede Globo disse, é verdade. Antigamente, quando a gente viu o jornal à tarde, que hoje acho que ninguém mais lê jornal, né? Quer dizer, está aí, mas eu vejo pouca gente lendo. Aí a tarde dizia assim, saiu na tarde, é verdade. Hoje e era, porque era feita por um jornalista que tinha compromisso com seus leitores, que era Simão Filho. Mas hoje o que você pode dizer sobre a Globo? Saiu na Globo, pode dizer que não é verdade. Porque eles induzem as pessoas para as pessoas que eles querem que estejam lá. Que satisfaçam os interesses corporativos deles. E não aquilo que é bom para o público. Não é? De modo que eu tenho muito receio que essa juventude direcionada, sem perguntar, porque diz assim, Joaquim dos Santos roubou um carro não sei aonde e ele vem de uma família problemática, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou me perguntar, quem é Joaquim dos Santos? Quem é a formação desta pessoa? Por que ele enveredou para o caminho do crime, como estamos dizendo aqui? Porque ele não... Será que ele estudou? Como é que ele chegou até lá? Mas não. Aquela pessoa que está do meu lado, lê, diz, Joaquim dos Santos é um criminoso. Ele não procura saber. Ele acredita no que o jornal disse. E isto é horrível para nós em termos de político, em termos de judiciário, em termos de estudante da República. Porque, claro, se eu vou falar de meu amigo, eu vou falar bem. Eu vou esconder tudinho que ele tem de errado. Não é? Eu não seria amigo dele. Mas se eu vou falar do meu inimigo, os defeitos que ele não tem, eu arranjo um jeito de botar. Não é? E aí as pessoas não procuram saber se é isso mesmo. Se é assim. Isso é que preocupa a gente. E aí é que entram vocês, os pais e os avós. Fazer a criança perguntar. A palavra mais importante do mundo de hoje é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que fulano agiu assim? E tirar suas próprias conclusões. Em vez de ler um jornal só, ver, infelizmente, em emissões de TV, a gente só pode ver uma mesmo, porque um país continente como o Brasil, 3 famílias que não são nada santas é que controlam a comunicação aqui. Os frias da Folha de São Paulo, o pessoal da Rede Globo, os Marinho e o pessoal da Abril.
Então, infelizmente, você não tem quando correr. Você vai ouvir dizer, o presidente do Irã é um monstro. Você acredita naquilo porque você está cansado de ouvir. Mas você já conversou com ele? Você já ouviu a TV Al Jazeera? Você conhece o Império Persa? Conhece os pensamentos dele? Mas foi decretado que é um monstro e é um monstro. Você entendeu, Bernadette? Isso me preocupa. Porque eu procuro saber realmente quem é aquela pessoa, por que ele está tomando essa atitude e por que os nossos amigos, que são, na minha opinião, predadores, como os Estados Unidos da América, né, são tão abençoados pela nossa imprensa. Esses sim que matam, que destruíram o Iraque, né, que inventaram que lá tinha arma que não tinha, e a gente acha isso todos uma beleza. Por quê? Porque o cérebro não vai até lá. Disseram, olha, eu fiz isso aqui, não presta, e você acredita nisso. Aí quando minha mãe dizia, não fale com aquela menininha não, porque naquela época, de todos os preconceitos, que hoje nós ainda lutamos desesperadamente para destruí-los e não conseguimos, minha mãe dizia, olha, não fala com aquela menina dali não, que ela não tem pai. A mãe dela é mãe solteira. Aí eu ia querer saber o que é mãe solteira, por que é mãe solteira e por que a menina não prestava e ficava amiga da menina e da mãe dela. Ia lá tomar chá, entendeu? O que minha mãe só faltava ter infarto. Mas eu toda a vida foi assim. E eu não vou contar uma historinha aqui para vocês, eu fiz na infância, que foi uma coisa terrível, tenebrosa, para não fugir muito, mas se você me permitir, eu te conto em quatro palavrinhas. Posso? Como eu disse a vocês, eu era aquela menina terrível. E minha mãe na rua com meu pai, quando eu via criada com uma babá, que era uma espécie de um leão de chácara. Né? E mesmo assim eu pulava a janela e corria. 2 quadras adiante da rua principal onde eu morava, tinha uma rua que eu achava simpática. Tinha umas casinhas cobertas de sapê, eu achava muito lindo ali. E tinha umas senhoras que sentavam na porta, no esteira, parece que eu estou vendo hoje, tinha uma senhora gorda. E essa senhora olhava assim e dizia, vem cá menininha, onde é que você vem? Tome aqui, tome um beiju. Então, e eu gostava dessas mulheres. E aí comecei a ficar amiga delas e uma vez deitei e dormi na esteira dessa mulher. E foi aí que começou a tragédia. Minha mãe chegou, cadê Miriam? Cadê Miriam? Cadê Miriam? Cadê Miriam? Aí não sabe onde foi. E o sacristão da igreja, sacristão de igreja, danado para fofoca, você não tá, é uma coisa assim. Chegou e disse a minha babá Josefa, sabe onde foi que eu vi a filha de seu Alberto? Que você está procurando? Ela disse, não. Na rua da Pai, era a rua das menininhas mais de famílias boas. Aquelas menininhas assim, engraçadas. Por que minha mãe casca na Pai? Ai meu Deus, meus sais. Aí lá vai o sacristão atrás, porque Josefa não podia estar lá. Josefa era uma moça que se via numa casa de família, era uma mulher direita, decente. Aí lá veio o sacristão comigo nos braços, adormecido, os cabelos soltos de Tapuia, o nome da mulher. Tinha feito umas tranças, mas eu tinha desfeito, né? Aí minha mãe não me disse nada, naquele dia ficou chorando pelos cantos. Rodalberto, você vê que situação? O problema que eu tenho hoje, você também deve ter. Nossos filhos ou nosso trabalho? Né? Ou a gente fica com nossos filhos em casa, ou a gente vai trabalhar para eles comerem. E minha mãe tinha que trabalhar. Aí, ela se sentia culpada, como eu hoje também me sinto culpada, de não estar dando, por exemplo, ao meu marido a assistência que ele me merece. De não estar lá toda hora que ele quer um café, uma coisa assim. Destrói a gente por dentro, não destrói isso? Destrói. Aí minha mãe ficou assim. No dia seguinte, se reuniu todo mundo na mesa do café, que em casa já tinha isso, né? Todo mundo sentava na mesa. E meu pai, minha filha, você onde foi fulano, você não devia ir. Por que, meu pai? Porque não é um lugar sadio, não é como meu pai, não tem ninguém doente, está todo mundo assim, alegre, satisfeito, rindo. Minha filha, meu pai não é um paciente, minha mãe está aí no esbregue, mas ele, minha filha, só fez você não vem você conviver. Olha, você já viu alguma pessoa direita entrar naquela rua? Os amigos de seu pai? Não vi, o prefeito entrou lá. Então, como você vê, eu sempre fico assim, questionadora. Mas vamos voltar
Se por acaso algum de vocês tem um filho que faça restrição a livro, quem tiver, levante a mão aí para a gente conversar. Você, ele gosta de TV, não gosta? Quer dizer, gosta de TV, gosta de internet, né? Mas não gosta do livro, a pessoa que vem ensinar do livro. O que a gente pode fazer com a criança dessa? Ou ela é inquieta demais, talvez tenha dificuldade de concentração na palavra, porque ele não está acostumado com a palavra, não é? Tem esse problema. Será que ele está recebendo a preparação necessária na escola? Será que a escola tem um cantinho de leitura? A professora lê um texto, não é? E aí discute com o aluno. Ou talvez você em casa, se você teve tempo de desde pequenininho contar uma história para ele, porque tudo depende do nosso tempo, não é? A gente tem que entender a realidade da vida de hoje. As mulheres antigamente não trabalhavam, eram muito poucas, eram 24 horas da vida mães e esposas, né? E tudo isso a gente tem que ver. Se há algum problema emocional, ou se é apenas um problema de hábito. Porque a leitura é como escovar os dentes. Se eu fui acostumada com minha mãe a pegar a escova desde meus 1 ano de idade, Ave Maria que eu saia de casa sem escovar os dentes. É verdade. Mas minha mãe nunca ligou para isso. E eu saí, a gente sai de lá da casa com o bafo do tamanduá, não é? A gente não é obrigada, a criança não tem culpa de não saber. Agora, se numa casa tem livros, não tem sempre uma bibliotecazinha pequena, na mesa da TV, não tem aqueles racks que tem. Bota ali uns 4 livros, mas nunca queiram dizer a seus filhos, você tem que ler. A palavra mais terrível da vida é tem, precisa. Ele vai ler se ele gostar. Na época que estava muito aí, como é o seu nome? Não, André. É. Na época que estava aí o Harry Potter, André, meu neto era menor, ele hoje está um rapaz de 21 anos, é meu braço direito, não vivo sem ele, né? Mas, naquele tempo ele era pequenininho. Minha avó, a gente tem que ver Harry Potter. Eu digo, meu filho, será que eu vou gostar? Se bem que eu gosto da cultura céltica e tal. Resultado, ele quer, eu faço. Eu fui com ele. Vi todos os livros de Harry Potter. Depois ele comprou os livros todos com o dinheiro dele, que ele gosta de ler. Por quê? Foi criado basicamente comigo. Apesar de ter mãe e pai, ele é criado na casa da mãe dele, mas estava muito comigo. E ele sabe que eu não tiro um livro da mão. E como eu não tiro um livro da mão, ele queria saber que diabo de coisa é essa que a avó dele não larga. Então ele começou a ler muito. E isso tem ajudado muito ele agora na faculdade. Eu fui ver. Aí eu disse assim, bom, eu não vou. Eu sou editora. Aí eu disse assim, eu quero saber, eu vou ler um livro de Harry Potter, porque eu quero saber por que a Lawson, né? Rowling. A Rowling fez tanto sucesso. Ela vendeu os livros num dia que eu vou levar 450 anos para vender. Eu preciso saber qual é a mágica. E o livro é muito bem escrito e fala muito de cultura céltica, que é importantíssima, foi a base das nossas religiões de hoje. Que são o zoroastrismo, a religião dos magos, que ela traz também no livro, né? É a base da nossa religião de hoje. Tudo é copiado, como dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se copia, né? O único autor inédito que tem no mundo foi aquele que escreveu a Bíblia, porque foi o primeiro livro do mundo, fora isso, é tudo cópia, né? Então, eu fui procurar ver. Então, meu filho só quer ler Harry Potter, deixe. Porque daí é onde ele provou que ele gosta de aventuras. Viu como é seu nome? Karen? Se seu livro quiser ler, seu filho quiser ler um livro assim, estimule. Instigue. Porque dali ele vai passar para os livros de aventuras. E aí você diz, e você gostou de Harry Potter? Minha mãe adorei. Então leia Alexandre de Dumas Filho, Os Três Mosquiteiros. Leia com ele, discuta, debata. Olha, vamos ler um trechinho aqui de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Leia Monteiro Lobato, o maior de todos, meu mentor espiritual. Primeiro livro que minha mãe me deu, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E hoje eu corro o Brasil inteiro fazendo palestras sobre Lobato, porque eu sou apaixonada por Lobato. Apaixonada. Lobato viveu numa época, por isso ele está questionado hoje, diferente da nossa. E aí acusam o Lobato de preconceito. Eu não morei com ele. Eu não vou dizer que ele não era, mas era assim naquela época. Em que o avô dele tinha escravos, em que o Brasil era
A culpa é dele? Não, a culpa é do sistema que ele foi criado, não é? Não é totalmente dele. E onde se diz que ele era muito racista, onde ele chama negrinha, olha, ela foi criada por babás negras, que eu amo de paixão. Uma delas foi a babá dos meus filhos e a minha irmã. Mas a gente diz, neguinha, faça isso aqui, é carinho, como diz assim, homem, faça qualquer outro tipo de coisa, mas a gente foi criada dessa maneira, não tem nenhuma conotação de racismo. Eu me bati muito com isso, com relação à caçada de Pedrinho, não é? Porque a gente não pode, tem que colocar o autor na sua época. Então, eu tenho certeza que Lobato, um homem que é, acima de tudo, uma pessoa aberta, que estava 350 anos antes do Brasil que ele foi criado, ele não seria assim. Conversei com a neta dele em São Paulo e tenho certeza absoluta que ele não era esse diabo que estou mostrando para vocês. É o que eu digo, vamos pensar, vamos ver os livros do homem, não ler só os livros infantis. Lobato foi o primeiro homem a prever no mundo que os Estados Unidos teriam um presidente negro. Você já leu esse livro? Fantástico, o presidente negro do Monteiro Lobato. E o pior, aconteceu com o presidente negro de Lobato o que eu estou vendo hoje com Obama, branqueou. Está vendido às grandes corporações. Ali, puro verdadeiro, é Martin Luther King, que nunca sobrou a ninguém. O presidente americano não, porque ou ele age assim, ou ele era dessa, então mentira, como tomou o Kennedy e muitos outros, lá se resolve assim, né? A maneira lá de se resolver essas coisas. De modo que é um livro interessantíssimo, quando ninguém sequer na vida poderia imaginar uma coisa desta. Ele escreveu. E também A Barca de Glide, que é um livro de cartas que ele escrevia para Godofredo, um amigo dele. Ali está a essência do homem. Como se eu escrever uma carta para você, eu vou colocar o meu sentimento ali. Não é? Eu não vou colocar eu vou colocar o que eu penso e não aquilo que o povo gostaria que eu pensasse. Porque você já imaginou quantas máscaras nós temos? A social, que nós temos que afivelar no rosto todo dia de manhã para pensar. A verdadeira, quando a gente olha no espelho e diz assim, se eu estou precisando visitar um cirurgião plástico, né? A dos nossos filhos, onde muitas vezes a gente diz, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não seja mentiroso. E o pai mente para a mãe, mente que ele tem uma namorada, mente que ele chegou do trabalho, que ele estava na balada. Então, ou é o exemplo, ou é a verdade. E aí a gente tem essas máscaras todas que compõem. Bem, o que seria bom dar para as crianças lerem? Monteiro Lobato dizia, na palavra de Emília, que Emília era o alter dele e é o meu também. Eu me sinto muito ela até hoje. Que era assim, despachada e verdadeira. Eu não gosto de hipocrisia. Eu prefiro mil vezes que a pessoa me diga, olha, aquilo que a senhora fala lá no Júlio é uma porcaria. E eu vou procurar melhorar. Porque se uma pessoa não gostou, uma coisa ela viu. Do que, mas você é ótima. E eu saber que não sou, porque eu sou uma pessoa que eu estou cada dia aprendendo e a gente vai morrer e nunca vai saber tudo aquilo que a gente quer saber. Precisaria saber. Portanto, não existe ódio, não existe ídolo, não existe ídolos. Existe aprendizagem e pessoas que precisam aprender. Aí a Emília dizia, não gosto de livro sem figura. Livro que só tem letra não é livro bom. Para a criança é assim. Por exemplo, quanto mais ela vê figuras coloridas, quanto textos curtos, porque a criança de hoje não quer ler livros longos. Aliás, nós todos. Quando um autor vai fazer um livro, vai dizer, esse tijolão aí, ninguém vai ler. Melhor você fazer uma trilogia. Porque o povo hoje não quer livro grande. Vocês já perceberam isso? É muito difícil alguém pegar um livro grande hoje para ler. E meu pai dizia assim, livro que se respeita é aquele livro que fica em pé. Hoje já não é mais assim. Né? Hoje já não é mais assim. Então esses livros atraem muita criança, através de suas ilustrações e tudo mais, né? Com poucas narrativas e muito diálogo. A criança adora diálogo. Porque todo mundo adora diálogo. Já imaginou se vocês estivessem num lugar e um sujeito chegasse, falasse 2 horas sem parar, sem interagir, sem perguntar nada a vocês, estava todo mundo cochilando. Então todo mundo gosta de entrar na conversa, não é? Isso é a coisa mais importante, né? Principalmente quem fala com o público fazer. O professor também. O
professor não pode ser dogmático, não é verdade? Chegar e dizer, não, é assim, 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 ditar regras. Ele tem que ouvir os outros também. Ver se aquela pessoa, o que é que aquela pessoa tem a falar. Olha, umas histórias que criança gosta muito são histórias de detetive. Mas eu não digo que seja história de detetive como história de, digamos, Sherlock Holmes, não está na idade dele. Mas, por exemplo, Meu Pé de Laranja Lima é um livro fantástico, lindo, espetacular, de uma criança pobre que criou o mundo dela, onde ela investigava as coisas. Se dê esse livro a seus filhos. Vai agora vir o filme aí, que eu vou assistir na minha idade e sei que vou achar maravilhoso. Monteiro Lobato, porque ele dialoga. As crianças vestem a imagem ou de Pedrinho, ou de Narizinho, ou da Emília, ou da tia Anastácia. A tia Anastácia é o saber popular, que é o saber que eu mais gosto, o saber que não tem nada de acadêmico. Todos os livros que eu escrevi têm sabor popular. Porque contos apimentados, contos e causos, são contos que eu ouvi das pessoas. Entendeu? É por isso que esse livro vem tanto, porque ninguém está querendo ensinar nada a ninguém. A Bahia de outrora também são pequenas crônicas sobre como era a Bahia da minha época, como eram os casamentos, como era os enterros, que são interessantíssimos, as excelências. Então, é isso aí, são coisas que a pessoa gosta de ler. Obrigada. Eu digo sempre que é livro para ler no avião. Você está numa viagem chata, longa, você lê aquele livro, você nem vê a viagem passar, não é? Eu mesmo não gosto de livro muito chato, né? Eu acho que o livro tem que interagir com o público. Então, essas histórias detetives com seus filhos, seu filho, Karen, deve gostar dessas histórias. Mas por quê? Por exemplo, Caçada de Pedrinho é um bom livro, apesar de estar demonizado, mas é um bom livro. O Poço do Visconde, eu detesto matemática e ciência. Toda a vida detestei. Nem sou boa de conta até hoje. Tanto que para isso eu tenho um diretor financeiro da editora, eu digo, eu não quero saber de dinheiro, o escritor não gosta de dinheiro, o escritor gosta de falar. Porque eu não gosto. Mas a gente lê a matemática da Emília, o Poço do Visconde, que é sobre ciência. Eu li até o fim a geografia de Dona Benta. A gente gosta, claro que tem que ser trazido, né, atualizado, porque a geografia, a geografia, na verdade, está toda mudada hoje. Hoje você passa e diz assim, aqui não tinha um país fulano de tal, cadê? Já acabou. Agora mesmo a Coreia do Norte quer acabar com metade do mundo, né? Então a gente vive nessa instabilidade geográfica também. Outra coisa muito importante, como é o nome do senhor? César. Seu César? Importantíssimo, eu vou tirar o seu, pode? Eu não gosto de formalismo, não. Viu, César? Hoje o importante também é vocês levarem os filhos de vocês para as feiras de livro, como essa que o colégio está fazendo. Nós temos uma feirinha todo segundo domingo de cada mês no Campo Grande, onde várias editoras, inclusive a minha, estão lá vendendo seus livros, falando com o público, lendo textos. Os poetas estão poetando, os cantores estarão cantando e os escritores estarão lendo textos do livro. É domingo, dia 12? É de 9 às 5 da tarde. Este último não foi até 5 por causa do jogo da Fonte Nova, né? Porque em determinado momento não tinha nem Vivaldo nem Mortal mais lá na praça. Nós fomos, foi apenas eu, presidente, tomar um susto que o Bahia me deu. Eu não sei se eu resisto a outro. De modo que a gente está lá, se vocês quiserem, são várias editoras e distribuidores também, distribuidores da Companhia das Letras, de editoras grandes, né, porte, com livros também variados. E livros vendidos, por exemplo, um livro meu que custa 30 na livraria, ela é vendida a 10. Um livro da Companhia das Letras que custa 49, ela é vendida a 15. E, pelo menos a gente, nós, a editora Pimenta Malagueta, que é a minha, tem um cartão de débito e de crédito. Então a pessoa, que é justamente para pegar o sujeito, diz, eu não posso meu cartão, não. O escritor tem que fazer isso, porque senão não vende o livro, né? A Dilson, eu queria depois deixar com eles o cartão da gente, da editora, eu trouxe aí o meu suficiente. Bom, as bibliotecas também. Visite biblioteca. É bom, deixa lá. Quer ir no shopping?
Pergunta à biblioteca se lá tem alguma moderadora que fique com sua criancinha, sua ferinha, aquele momento ali na biblioteca. Todo shopping deveria ter uma. Eu, inclusive, vou fazer essa campanha com os principais shoppings de Salvador. Um espaço para criança com livros, não é? Olha, deixa a criança ler aqui, tem alguém que leia para a criança vai se interessar. Eu tenho um neto que ele gosta muito do livro da Mônica. Então, Ele é bastante. Maurício de Souza, e tem o Sagraz nosso aqui também, que Sagraz só tem um pecado na vida, nasceu na Bahia, onde não se dá importância aos nossos escritores. Se Sagraz estivesse nos Estados Unidos, seria o novo Walt Disney. Mas infelizmente nós somos assim. A gente aqui na Bahia não dá valor nenhum. E nós temos excelente quadro de escritores da Bahia. Eu tenho uma experiência com um livro assim que dirigiu a vida inteira, né? Que já tentei fazer com que minha filha leia, mas ela não se interessa, também não insiste, que é o Mavatan, O Homem que Calculava. Maravilha! Eu li em pequena toda a coleção e tenho lá. É maravilhoso. E as histórias do Céu de Alá, aquelas histórias magníficas sobre o arco-íris, né? Mas talvez ela não goste muito desse tipo de livro. Experimente primeiro os quadrinhos, depois você experimenta. Falando aí, eu sou da geração, a geração dos quadrinhos, dos gibis, né? E aí na escola nós trocávamos muito de gibis. Os gibis, aqueles livros de bolso, Tex. Exatamente. Palestra, né? Chegava na banca e comprava isso. O dinheiro da merenda você comprava os gibis. Pois é, André, eu vou para você uma coisa. Lê até bula de remédio. Porque qualquer coisa que você leia é conhecimento que você está adquirindo e um hábito que você está formando. Ah, não quero que meu livro leia, meu filho leia um livro de banca, que é um livro ruim, que não tem interesse sim. Dali ele vai partir para os outros. Agora, o que eu me bato muito contra, como é seu nome? Cláudia, o que me irrita profundamente, primeiro que eu sou, acima de tudo, libertária. Eu jamais digo, faça isto, você precisa fazer. Procure saber se você quer fazer. Entendeu? Eu detesto essa palavra que tira a liberdade das pessoas. Agora, meu filho, você tem que ler Machado. Gente, a geração de Adilson vai entender Machado de Assis? A menos que seja bem explicado a ele. É uma linguagem que não era nem da minha época, que eu sou antediluviana, era anterior a mim. Né? Então, aí eu cheguei a Machado através de Lobato. Não é? Então, você impor um livro, principalmente em vestibulares, como é seu nome? Aurélia, eu acho isso horrível, porque você vai com raiva e você pega a raiva do livro. E uma criança com raiva do livro será um adulto com raiva do livro e não vai a lugar nenhum. Deixem aberto. Uma vez um menino me disse, um rapaz, mas eu detesto Machado de Assis, eu não vejo graça nenhuma naquele livro, aquele livro me irrita. Eu disse assim, mas você gosta de ler? Gosto muito. Que livro você já leu? Eu já li este, todos os livros de ficção bons. Aí eu disse assim, e nesses livros tinha o quê? Tinha histórias, tinha aventura, tinha amor, tinha paixão, tinha traição, tinha morte. Eu digo, mas a literatura é isso. E Machado de Assis também é isso. Dom Casmurro é isso. É a traição ou não dela com Escobar. Agora, é uma linguagem que os meninos entendem. Se você traduzir Machado de Assis para criança, olha, vou ler aqui esse trecho para você. Criança não digo, é para adolescente acima dos 14 anos. Se você ler e dizer, olha, o que ele quis dizer aqui é isto, ele vai entender. O que ele não vai entender é o português castiço de Machado, não é? Isso ele não vai entender. Eu sugeri até ao gabinete português de leitura, o diretor de cultura de lá, que ligou para mim ontem, que queria que eu desse um apoio ao gabinete. Porque eu disse a eles, olha, em vez de vocês fizerem, achei ótima a leitura pública, trazer autores baianos, mas eles estão cessando, só estão levando para lá la crème de la crème, como se diz em francês, né? Porque é um gabinete que tem 150 anos de tradição cultural portuguesa, então, infelizmente, a gente tem muita gente que escreve aí, mas escreve também nós vai, nós fica, e eles lá não querem, né? Escrever é conhecimento, leitura, né?
Se você não sabe escrever, escreva, mas contrate um ghostwriter, alguém que escreva para você. Porque os erros de português que a gente pega lá, a gente vê como é que está, infelizmente, a educação do nosso país. E gente com mestrado e doutorado, imagine só. Bem, a senhora viu a entrevista falando do índice de pessoas que não se pegaram por causa do erro no português? Vi. Isso é seríssimo. Pois é. Então, me preocupa muito isso, mas eu não digo. Rita, me preocupa, Rita. Machado de Assis tem um livro que isso, não fale e escreva corretamente. Exatamente. Machado de Assis pequenininho. Infelizmente, estão querendo a cada minuto mudar a sua ortografia. Pressão das grandes editoras que querem vender livro. Os portugueses não querem, não vão consentir mudar a língua. E eu também sou contra, eu faço parte do movimento internacional lusófono para a gente ligar todos os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Brasil, indo lá sem passaporte. Eu agito pra caramba. Se tivesse 64, já estava na cadeia. Então, aí eu falei, ele quer, volta no assunto. E a gente, aos 70, fica fazendo muita digressão, né? André está falando uma coisa, depois esquece o que é que falou, é uma confusão muito grande. Mas é isso. Eu disse a eles, em vez de vocês fazerem um livro ou uma palestra de autores, só autores baianos, abra uma leitura pública para os grandes escritores portugueses. Vamos fazer uma leitura uma leitura comentada, onde está a filosofia, a criminalística, a educação, o amor, a paixão na obra de Essa. Aí vai interessar todo mundo. Abra Machado, que é brasileiro, mas escrevia a maneira portuguesa. Fernando Pessoa, está na hora de ir embora, né? A leitura pública de Fernando Pessoa, principalmente o livro do Desassossego, porque todo mundo adora as poesias de Pessoa, mas o melhor livro dele, que é o livro do Desassossego, eu, como sou desassossegada, comecei logo a ler, adorei, mas muita gente não entende o que é que ele quis dizer ali. É um dos heterônimos dele, como era tão amplo que ele tem mais de 10 nomes, né? Então eu acho que isso é importante. Vocês levarem, ensinarem seu filho a degustar e a destrinchar o que o autor quis falar com aquilo. Ou, falando das bibliotecas, que eu acho que as crianças, você deve levar as crianças lá. Ajudar seu filho a formar uma biblioteca. Olha que livro maravilhoso. Sabe que você não gostaria de ter esse livro no seu quarto? Mas deixa ele escolher, não induza nada. Pode ser o horror dos horrores, mas não induza. Deixa ele escolher. Isso é muito importante. E você comenta aquela leitura com ele. Então, gostou? Como é? Como foi? Até o livro que você está lendo. Se estiver à altura do seu filho, comente com ele. Né? Não vai dizer que você vai comentar com um menino de 13 anos que vai estar falando de cinza, né? Que eu até mas os livros que você lê, que você gosta de ler, digamos, você gosta de ler da Nusa Leão, comente com ele, porque ela fala como era antigamente, as mesas da família, como eu digo no meu livro, que a família toda se sentava e tinha aqueles pratos, a ordem dos vinhos, não existe mais isso, e ninguém tem tempo para isso. Então, mas era para saber como era. Eu, por exemplo, ainda sou assim. Eu boto uma mesa sozinha para mim, a francesa, porque eu fui criada assim, acho lindo. Meu marido não almoça em casa e meus gatos não sentam na mesa. Mas eu acho que a comida fica mais gostosa. Como é seu nome? César. Não, ele. Reinaldo. Reinaldo, eu tinha um tio chamado Reinaldo. Não vou esquecer seu nome. Viu, Reinaldo? Eu acho que é a coisa bonitinha, uma florzinha na mesa. Você não acha que a comida fica mais gostosa? Não é? Fica mais gostosa. Bom, a criança também tem que ter experiência e acumular conhecimento para chegar ao livro. Por exemplo, ele adora um programa de TV, digamos, A Pequena Sereia. Passa esse filme sempre, que eu vejo minha bisneta vendo. Não é? Não tem o livro de Anderson. Leve o livro de Anderson para casa. Você viu isso na TV, não viu? O que é que você acha? Comente com ele. Ele vai querer. Você vê que quando tem um filme aí, não é, André? A maioria dos livros que estão encalhados sai, porque teve um filme daquele livro. Isso aí é muito importante. Está aí um aliado que você, cara, vai ter. Você que tem essa dificuldade. Quais são as outras dificuldades que vocês têm, César, Reinaldo, de levar as crianças para ler? Você
vocês têm dificuldade, em primeiro lugar, que eu não perguntei a isso. Vocês têm? A galera me falou. A nossa vida no Facebook, ela com 15 anos e existe uma concorrência que é a concorrência de ela lia bastante, nossa filha ela lia bastante, ela era uma devoradora de livros, mas quando entrou no Facebook, esse interesse pelo livro foi substituído pelo interesse no Facebook. A comunicação dela, agora a interação dela é nessa mídia, nessa nova forma. Certo, mas ali ela está procurando fazer amigos, não é? Não é? Como é seu nome? Elisiane, é porque a gente está no Facebook para fazer amigos, não é? Ver seguidores e comentários, ver os comentários e tudo mais. Ali no Facebook tem muito anúncio de livro. Os meus estão todos lá mesmo. Então, um livro que você acha que possa interessar a sua filha, esteja lá. Olha, vamos comprar esse livro para ver se serve. Um livro de poesia. Se ela tem 15 anos, isso é uma fase romântica, valor romântico, não é? Isso nunca mudou, nem nunca vai mudar no ser humano. Hoje eu digo beijo. Eu hoje já botei lá no Facebook, fiz um versinho e botei lá, sobre o dia do beijo. Essas coisas que a gente se pega. Então vamos ler um livro que fale do beijo, não é? Como é que era antigamente, como eu digo isso também no Bahia, os namoros antigamente, quando eu vou fazer uma palestra para adolescente, que eu vou com mais receio, porque eu não sou muito acostumada a falar para adolescentes, a falar para adultos, mas temos saído bem, graças a Deus. Eu digo logo a eles, eu estou usando umas aulas aqui com o meu chefe aí, né? Aí eu digo logo a eles, olha, naquele tempo ninguém ficava, todo mundo namorava para casar, era aquele só, para segurar uma mão, meu Deus do céu, um sacrifício terrível. Sempre tinha um leão de chácara colado junto, uma tia velha, uma avó, uma babaca, fiscalizar onde as mãos estavam andando, onde as mãos caminhavam. Hoje está tudo muito mais simples. E até uma história aqui, muito engraçada de um menino, que era quem tomava conta da irmã que estava noiva. Real essa história. Aí o menino fica olhando quando vem alguém, para poder eles pegarem na mão, os outros abraçarem e sentarem com aquelas beijoquinhas que se davam no meu tempo, né? Que não era aquela coisa assim mais, né? Aí o menino ficava dizendo, minha avó vem aí, meu pai. Aí ele disse assim, olha, namorava na porta, aí tinha as vizinhas, olheiras na Bahia, que você adorou isso, né? Que olhava a vida dos outros. Aí, fica aí. Aí a mãe deixava isso. Se houver alguma coisa, Dona Joaninha vai me contar amanhã. Aí ele dizia, olha aí, viu? Quando chegar alguém na janela, você volte, faça um sinal pra gente. Que cada pessoa que você me disser que chegou na janela, eu te dou uns 10 centavos, digamos assim, que era da época do Ribeiro. Aí o menino, olha, Dona Joaninha, 10 centavos. Aí daqui a pouco, o menino, que era um sujeito decente, esse com certeza não vai ser senador, né? Eu não sei, ele dizia, olhou para o rapaz que era namorado da minha irmã e disse assim, Xi, acho bom você desistir desse negócio e entrar. Ele disse, por quê? Porque ali vem vindo uma procissão. Sim, alguns livros de história sugerem aos pais que façam uma atividade ligada. Por exemplo, você lê um livro e é um passeio, digamos, como o de Cedrais, eu estou falando isso que eu vi agora, Itapajipe, onde eu moro. Aí ele, vamos fazer um passeio em Itapajipe, vamos ver o pôr do sol no farol do Monte Serra, que é o mais lindo do mundo. Não tem outro igual, né? Vamos lá para a Ribeira para ver a passagem da plataforma do circuito ferroviário. E o menino então vai ler o livro e vai fazer o passeio. Vamos ao zoológico, porque nós estamos lendo um livro sobre um leão. Se viajar numa cidade, compra um livro sobre aquela cidade. Olha, vamos comparar o que nós vimos. Isso também funciona muito, motiva muito a criança. Chegando na minha hora, você me diga. Porque a plateia é maravilhosa. E eu gosto de falar, você veja o perigo. Diga aí, né? Eu incentivei meu filho à leitura. Na realidade, ele já tinha um desenvolvimento, porque nós fomos criados assim, meu pai nos ensinando a ler jornal. Sim. Meu pai analfabeto, mas sabia, aprendeu a ler.
E nós todos os domingos líamos o jornal no sofá, de 8 filhos todos lendo o jornal. Então eu também levei isso, a cultura do jornal, que meu marido também gosta, e a gente teve 2 filhos e veio lendo, sempre lendo. E meu filho despertou para a Mônica, a turma da Mônica. E lendo muito, e o pessoal falou, mas Cebolinha fala errado, ele vai começar a falar errado, ele vai escrever errado. Eu falei, bem, nessa hora eu vou ter que intervir. Começar, e assim foi feito. Ele começou a escrever da forma que Cebolinha escrevia e falava, porque ele estava com 6 aninhos, mas mesmo assim, foi nessa hora que eu cheguei junto com ele e comecei a falar o porquê, vamos descobrir por que Cebolinha fala assim. E tem o Hortelino troca letras também, né? E ele foi se desenvolvendo, eu falei, mas só queria Mônica, só queria Maurício de Souza. Até que um dia eu disse, por que você não busca a história de Maurício? Como é que ele começou a escrever esses livros? Por que você não vai ver quem era ele quando criança? E assim ele fez. E ele é louco por cachorro, adora, tem 2 quinchos, ele gosta muito de animal. E eu na livraria, eu vi um cachorrinho em cima de um piano, na capa do livro. Aí eu falei, por que você não passa a ler livros sobre os cachorros, para ver por que história é essa? Marley, eu. E foi com Marley. E aí pronto, despertou. Hoje ele já tem a facilidade de escolher os livros que ele gosta. Ele entra na internet, ele já sabe ler uma sinopse de que é um livro. Ele vem agora na feira, ele já escolheu todos os livros. Ele juntou dinheiro para vir para comprar. Ele queria comprar aquele do Diário do Banana. Sim. Porque é 1, 2, 3, 4, né? Então hoje ele tinha lido 1, hoje ele comprou os outros 3. Então assim, eu não induzo, porque eu queria muito dizer, olha, leia isso, leia aquilo. Não, mas está certo, não, deixa. Mas foi através dos animaizinhos que ele gosta dos gatos, ele é louco por gato e cachorro. Ele começou a buscar a paisagem na capa de cachorro e gatinho. E aí saiu um pouco da linha de Maurício. Mesmo assim, ele lê ainda Maurício, ele tem assinatura, ele tem um monte de revista. Mas ele começou a despertar para outros autores, assim, buscando na internet a sinopse, lendo a história do menino assim, o menino do dedo verde, ele amou. Então assim foi que eu ajudei. Ele vai gostar do Pé de Laranja Lima, de Gabriel Vasconcelos, e tem também